Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram. E, gente, esse programa de hoje está muito especial. É um programa de encerramento de ciclo, preparação para um novo ano e, inclusive, para que a gente traga muita energia positiva para o ano de 2026. E para este programa de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, especialista em energia, harmonia, bem-estar de pessoas e empresas. Ela é empresária dona da Acoma Cristais, que eu tenho o maior orgulho e carinho de dizer que é o nosso novo parceiro aqui do programa Mentes que Inspiram. Então, com vocês, para trazer muita luz e muita energia positiva para este programa e para o nosso próximo ano, Nívia, bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Então, gente, a partir de agora, do nosso próximo programa de 2026, o nosso cenário do programa Mentes que Inspiram, nós teremos muitas coisas lindas para vocês se deleitarem, para vocês apreciarem e, obviamente, para trazer muita energia positiva para o nosso programa e para o nosso ano de 2026. Mas vamos conhecer um pouquinho da Nívia, porque esse programa promete, hein? Vai ser um programa de virada muito especial. Nívia, me conta um pouquinho da tua história. Como é que começou a história da Nívia com os cristais naturais, com a questão da energia positiva, a harmonização de ambientes, de empresas? Conta um pouquinho para nós a tua história. Bom, a minha história, na verdade, sempre esteve comigo, essa questão dos cristais, né? Eu sou da cidade que é considerada a capital das pedras preciosas, então eu sou natural de Soledade, mas os cristais, na verdade, eles entraram na minha vida em 2022. 2022 foi um chamado, que nem eu gosto de dizer, né? Onde eu me conectei bem forte, assim, com os cristais, como um amuleto de transformação pessoal minha. Então, que legal. E como foi que tu percebeste que a energia, ela não é algo só pessoal, é algo que permeia os ambientes, que impacta a vida das pessoas, né? o principal momento que eu percebi dessa transformação é quando começou essa transformação comigo. Eu comecei a sentir essa energia, esse amuleto que eu gosto sempre de dizer que os cristais, eles são como âncoras para nós, de transformação, de ressignificação, da gente trabalhar o nosso interior, né, e a gente conseguir florescer a nossa luz através das pedras naturais, pode sim ser um instrumento de transformação na nossa vida, assim como foi para minha vida também. Que legal. E assim, e aí nasceu a Acoma Cristais. Sim. Acoma Cristais Naturais, com essas belíssimas peças aqui que vocês estão vendo aqui no nosso cenário hoje, que vão ver durante muito tempo aqui nos nossos programas mais para frente. E como é que nasceu a ideia da Acoma Cristais, o teu envolvimento com as pedras, né? Tu nasceste numa região abençoada por essas pedrinhas preciosas. E como é que nasceu a Acoma Cristais? Assim, qual foi a tua filosofia para fazer essa criação? Né? Conta um pouquinho para a gente dessa proposta maravilhosa da tua empresa. Bom, a Acoma, ela nasceu em 2022. Ela nasceu como um momento, assim, da minha transformação, porque eu precisei fazer uma transição de carreira. Quando meu filho nasceu, eu trabalhei CLT em multinacional por muitos anos. E quando meu filho nasceu, assim, nada mais fazia sentido. Aquela vida que eu tinha de executiva já não fazia mais sentido, né? Eu queria ter mais momentos com meu filho. Eu queria cuidar da minha família. E a Acoma nasceu com esse objetivo de transformação, de ressignificar tudo aquilo que já não fazia mais sentido para mim. E o nome Acoma, que é o que muitos me perguntam, o que significa Acoma, significa coração, que é o que vem de dentro de mim. Tudo o que eu trago hoje para dentro da minha empresa são coisas que já me transformaram, já transformaram a vida de outras pessoas e que eu sigo e acredito em tudo que eu faço aqui dentro da empresa. Ai, que lindo, Nívia, que lindo. Acho que tudo que é feito com amor, né, que vem de dentro, vem como um chamado, né, não tem como dar errado, né? Não tem. E ainda mais vindo com o amor de um filho, né? E
toda peça, assim, eu faço um trabalho de curadoria, então toda peça que eu trago aqui é sempre com muita intenção, sabe? É pensando assim, que transformação essa peça vai estar, ou que acessório vai poder contribuir para transformar a vida daquela pessoa. Perfeito. Deixa eu pegar esse teu gancho, assim, como é que a energia de um ambiente pode transformar o humor das pessoas, a produtividade, né, o seu relacionamento consigo próprio? Explica um pouquinho pra gente. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque muitas pessoas dizem, eu não acredito em energia, né? Mas a energia, ela tá em tudo, né? O mundo é feito de energia, esse movimento. E quando a gente começa a acessar alguns lugares, a gente percebe, né? Lugares que a gente se sente bem e lugares que a gente chega e parece que a gente sai mais cansada daquele ambiente. É verdade. Né? E também acontece com pessoas, tem pessoas que nos fazem bem, que nos fazem sorrir, e também, por quê? Porque tudo isso é energia, né? É energia em movimento. Então, quando a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, tudo é uma forma de energia, e a gente começa a prestar atenção, e a natureza é esse movimento, né? Não, muito interessante isso. E falando assim nesse movimento orgânico, né, da natureza, de energia, como é que as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, elas vão conseguir perceber que algo está errado no ambiente, que ou a energia está desalinhada, ou alguma coisa não está no seu lugar, que precisa de um olhar especial? Como é que a gente consegue ter essa percepção? Então, eu entro muito na casa das pessoas, não só nas casas, mas nos ambientes, né? Então, normalmente a cliente que me procura, ela já me procura com essa intenção, é um despertar que ela tem, né? Porque ela começa a perceber dentro da casa dela, a nossa casa ela fala, a nossa casa, o nosso ambiente, eu não falo só a casa, mas as empresas também, eles são o reflexo da nossa alma. Então, cada parte dos nossos ambientes reflete uma área da nossa vida. E a gente começa a perceber, por exemplo, às vezes tem casos de clientes que a cliente estava doente, com problema de saúde, e quando a gente vai entender, estudar, o centro da casa dela está em desequilíbrio, né? E o centro da nossa casa é a nossa saúde. Então, lâmpadas queimadas, vazamentos, onde tem acúmulo, coisas que não servem mais, também tem a energia parada ali, e tudo isso vai influenciando. E por que que os cristais, eles são instrumentos tão poderosos de limpeza, purificação? Como é que eles podem influenciar dentro desses ambientes em que tu encontras um desalinhamento, talvez energético, né? Algum bloqueio? Como é que os cristais entram nessa luta, né? Nessa purificação? Bom, os cristais é uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando para dentro dos nossos espaços para trazer esse equilíbrio, né? Tudo que é da natureza, plantas, madeira, tudo que é vivo, né? Traz essa energia. E os cristais, eles estão no nosso mundo, no nosso universo há milhões de anos. Então, é muita energia que foi criada para gerar uma pedra que nem essa. Lindíssima, então, né? Tu imagina a energia que tem ali, né? Que foi gerada por muitos anos, essa energia a gente entra em ressonância com os cristais. É por meio desse movimento de ressonância que a gente vai sentindo e conectando e trazendo pontos de energia para dentro dos nossos espaços utilizando os cristais. Então, perfeito. São peças lindas, a gente vê assim que realmente a natureza ela foi poderosa e generosa na criação delas, né? Então a gente sabe e entende e consegue perceber a vibração delas, né? Agora vamos falar um pouquinho assim do ano de 2026, que eu acho que tá todo mundo aí em casa curioso querendo saber. Quais são os cristais que vão reger o ano de 2026 e como é que as pedras podem nos ajudar a entrar neste próximo ano com a energia renovada e purificada, né, cheia de energia positiva? Sim. Então, todo ano, a gente, dentro do Feng Shui, a gente sempre fica esperando para sair qual é o cristal que vai reger o ano de 2026, né? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês quais são os cristais que vão ser esse instrumento de âncora para um ano de 2026, que é um ano 1, é um ano de ação, de movimento.
Então, eu trouxe aqui. O ano de 2026 vai ser regido pela jaspe, que é esse cristal aqui marronzinho. A jaspe, ele é um cristal que tem a energia muito da coragem, da ação, do fazer, do pé no chão. Então, a jaspe vai nos auxiliar para esse movimento que a gente vai precisar para 2026. Perfeito. Um outro cristal também é a água marinha. A água marinha, esse cristal, assim, mais um verdinho claro, né? Para trazer clareza, para trazer fluidez, para trazer a calma que a gente precisa e a clareza para as nossas ações, Maravilhoso. né? Para o nosso agir. Lindíssima pedra, né? Muito linda. E um cristal que eu digo assim, que para quem quer começar no mundo dos cristais, comecem pela ametista, e é o cristal de 2026, que é esse roxinho aqui assim, essa ametista. A ametista é um cristal transmutador de energia. Então, tudo aquilo que não é bom, que é uma energia densa, ela transmuta. Ela trabalha muito a nossa intuição. Então, para a gente trazer clareza, intuição e o fazer, são 3 cristais que vão reger muito o nosso 2026. Ah, que lindo. Tô encantada, tô apaixonada, né, por essas pedras. Então, você que está em casa já está sabendo quais são as pedras que regerão o nosso ano de 2026. E agora a gente vai fazer uma outra pergunta para a Nívia, que vai nos dizer um ritual simples, mas poderoso, né? Não podemos deixar de ter a potência desse ritual para que a gente consiga trazer prosperidade, clareza, energia positiva para 2026. Então, é um ritual que dentro do Feng Shui, dentro da filosofia taoísta, a gente gosta de trazer muito o movimento, né? Então, esse ritual é um ritual que a gente faz no dia 31 de dezembro, tá? Para colocar a nossa intenção. Tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente precisa colocar foco. Por isso, foco e clareza vem com muita força para 2026. E esse ritual aqui, que é o ritual da boa sorte, tá? É um kit da boa sorte. Por quê? A gente vai trabalhar aqui com sal grosso, aquele sal que a gente faz churrasco mesmo. Sim. Metade do frasco de vidro, tá? É um elemento vivo. Então, a gente vai colocar metade do copo aqui com sal grosso, que o sal grosso, ele representa a purificação, a limpeza, né? E pra gente trazer esse movimento. A lentilha, que quem tem o ritual de comer lentilha no final do ano é por causa disso, porque a lentilha é prosperidade. E aqui, nessa taça, a gente vai trabalhar com a cristal ametista, tá? O cristal jaspe vermelha, e representando o ano de 2026, que é um ano 1 de energia dentro da astrologia chinesa, a gente vai colocar uma moeda de R$1 aqui, nesse copo aqui da sorte. Esse é o ritual para fazer no dia 31. Mas o mais importante nesse ritual é o quê? Nesse ritual, tu vai escrever uma carta com intenção. Escrever com lápis de preferência, num papel. Você vai ter um momento onde tu vai te conectar, tu vai gerar a tua intenção para o ano de 2026 e tu vai escrever essa carta, imaginando todas as coisas que tu deseja para ti, para tua família, para o teu lado profissional, para os bens que tu quer adquirir, colocando nessa carta como se já tivesse acontecido, agradecendo. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente vai escrevendo a carta, mas a gente tem que escrever da maneira que tu esteja grata por aquilo já existir na tua vida. Ai, que lindo, imaginando e colocando o sentimento, como que tu vai se sentir quando tu conseguir aquilo que tu deseja. É potente, né? É muito poderoso, forte. É poderoso. Então, a escrita, ela faz essa conexão, né, da gente tirar e colocar esse sentimento na escrita. Então, a escrita e intencionando com esse ritual muito poderoso. Maravilhoso, assim. Então, para você que está em casa, fica a dica. Ritual fácil de fazer, né? Muito fácil. Os elementos acessíveis, o que é melhor, a gente consegue em qualquer lugar. Sim. Né? São pedras também que a gente consegue
ter acesso, mas assim, ó, lembrando, a Coma Cristais tem todos esses produtos para vocês que estão em casa. Sim. A gente vai deixar depois o @ aqui da Coma Cristais e da Nívia. Quem tiver interesse, não só nas pedras, mas também em outros serviços, né? Principalmente esses rituais aí de final de ano. Fiquem à vontade, ela é uma pessoa maravilhosa que vai atender vocês todos muito bem. Então, a gente vai continuar com a nossa entrevista, já com essa dica quentinha aí para 2026, no dia 31 de dezembro, para a gente fazer. E agora, quem está em casa, como é que a gente pode identificar, né, encerrar um ano que foi difícil, que foi pesado, e como é que a gente pode estar encerrando esse ciclo para entrar com o pé direito no ano de 2026? Isso, essa é a parte principal, né? Para a gente ter o novo, para a gente trazer o novo para dentro da nossa vida, a gente precisa abrir espaço. E abrir espaço é a coisa mais importante que a gente faz, não só dentro da nossa casa, mas também na nossa vida. Quando a gente quer mudar, a mudança ela exige isso, né? Quando a gente quer ir para um patamar acima, a gente precisa se desapegar das coisas que estão dentro das nossas mochilas para conseguir evoluir. E o ano de 2025 foi esse ano, foi um ano de energia 9, um ano de transformação, um ano para tu olhar para dentro de ti e ver aquilo que não te serve mais. E a gente não fala só dentro dos ambientes, né? Mas aquilo, às vezes, de pessoas, de trabalhos, de ambientes que a gente convive. Então, é um ano para tu renovar. Ainda dá tempo da gente fazer aquela autoanálise e entender o que não serve mais. E assim é para os ambientes também. Então, a gente precisa desapegar. Olhar para dentro do nosso lar e ver aquela bagunça que está lá dentro do quarto, o nosso roupeiro das roupas que não servem, e desapegar. Porque o ano 1 é um ano de ação, é um ano para a gente agir. E o ano 1 vai exigir movimento. Olha só. Então, essa preparação para o ano de 2026, ela é extremamente importante, porque vai exigir movimento. E se tu tiver com os teus pesos, com as tuas mochilinhas cheias, tu não vai conseguir se movimentar e o ano vai te cobrar. Olha aí que dica bacana, muito bacana essas informações. E como é que a gente pode definir a nossa intenção para 2026 e a importância dessa definição? Como é que isso pode influenciar justamente a nossa entrada nesse novo ciclo? A gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer. Então, esses momentos onde a gente vai estar ali fazendo o ritual, onde a gente vai estar escrevendo a nossa carta, é um momento onde a gente começa a colocar no papel e as coisas vão se tornando mais claras. Quando tu escreve, é como se fosse o nosso diário que a gente fazia antigamente, né? Porque as coisas parece que vão vindo as respostas para nós. Então, clareza é a palavra para o ano de 2026, para que a gente consiga ter foco naquilo que a gente quer. Então, toda a intenção, tudo aquilo que a gente vai fazer vai estar baseado nisso. Maravilha. E que ajustes tu, Nívia, recomendas que a gente faça no nosso lar, na nossa casa, para que a gente comece esse novo ciclo em harmonia, com tranquilidade, né, com energia renovada? Sim. Bom, eu sempre oriento as minhas clientes, principalmente quando elas me procuram para receber essa energia do Feng Shui, a energia dos cristais, a gente preparar o nosso ambiente. Então, é olhar sim para dentro da nossa casa e ver aquilo que não serve mais, aquilo que está estragado, consertar, aquilo que não serve mais, que está quebrado. Essas coisas a gente precisa olhar para dentro do nosso ambiente. É o básico bem feito. A gente precisa limpar não só fisicamente, mas energeticamente os nossos ambientes. E quando a gente fala em ambientes, quando são ambientes comerciais, de empresas, essa limpeza energética precisa ser mais periódica. E falando assim de limpeza, né? A gente está falando de vamos tirar aquilo que não serve mais para dar entrada, né, para coisas novas. Sim. Qual é a mensagem que tu deixas para as pessoas que querem entrar o ano de 2026 com mais harmonia, com mais propósito, com mais leveza, porque é um ano é um ano de recomeços, né? Então é um ano que a gente precisa entrar realmente com o pé direito.
qual é a mensagem e dicas, né, que você deixa para que as pessoas consigam entrar 2026 bem? Eu penso que a mensagem é uma mensagem que eu trago para mim também para 2026. Acreditar que a gente é merecedora. Então, nós somos criadoras do nosso tempo, do nosso futuro. Então, tudo começa quando a gente acredita no nosso sonho e acredita que a gente tem um propósito maior aqui na Terra. Então, nós somos criadores, essa é a mensagem. E 2026 vai ser para pessoas que têm coragem de trazer esse movimento e de querer a mudança. Tá? 2026 vai ser para quem realmente está vindo, trabalhando, não só os nossos ambientes, né, a nossa mente, estudando, lendo livro, se conectando mais com a natureza, para a gente sair um pouco, né, dos eletrônicos, dessa vida agitada, porque é nisso que a gente precisa focar. E para ti, Nívia, qual é o teu desejo para o ano de 2026? Para mim, Nívia, para mim, dentro da Coma, o meu desejo é expansão, é a minha palavra do ano, né? 2026 é um ano onde muitas coisas, né, que vem o que a gente vai plantando 2025, então é um ano de expansão, de florescer. Para mim é o que eu busco para esse ano de 2026. Nívia, no teu trabalho com empresas, o que mais que surpreende as pessoas quando elas compreendem que realmente faz uma diferença imensa o trabalho energético dentro do ambiente de trabalho? Essa é uma ótima pergunta, porque tem muitas empresas, às vezes, que a gente nem acredita assim, que possa ter o acesso a trabalhar com energias, né? Então, tem alguns espaços que eu já fiz, por exemplo, uma oficina de chapeação e pintura. Então, são movimentos, um ambiente também que era uma estética de spa, um hair spa. Então, são lugares que às vezes a pessoa assim, mas para que um Feng Shui, para que trabalhar com energia, né? Mas essas pessoas, elas entendem que tudo se conecta, né? Muitos empresários, quando são empreendedores, eles já têm essa questão do empreendedorismo, do fazer e da mentalidade, né? Para ser empreendedor e para ser empresário bem-sucedido, tudo parte da mentalidade próspera que esse empresário vai ter. E quando ele começa a entender que essa mentalidade faz parte de um movimento maior, ele começa a co-criar situações. Então, tu cuidar dos teus ambientes energeticamente, isso é importante por quê? Porque já tem estudos que, através da epigenética, que comprovam que o ambiente, ele muda o nosso DNA, a nossa genética. Então, ambientes onde tu vive, pessoas, grupos de pessoas que tu convive, isso vai mudar a nível celular. Nossa. Então, quando a gente vai acompanhando empresários bem-sucedidos, eles vão se conectando com isso, né? Então, eles entendem que esse movimento é importante. E uma curiosidade bem legal, assim, de um ambiente que eu trabalhei, eu fiz a entrega de um projeto e a gente sente na hora a mudança de energia. Isso a gente consegue medir através de várias técnicas que eu utilizo dentro do meu trabalho, que não é só o Feng Shui. Eu agreguei outras técnicas, por exemplo, radiestesia, cristaloterapia, com todo o meu know-how que eu adquiri nesses 3 anos de empresa, eu trago para dentro dos meus projetos também. E quando a gente aumenta a vibração deste ambiente, eu sempre digo para os empresários, quando tem equipes trabalhando, para a gente cuidar esses movimentos, porque às vezes as pessoas que estão vibrando numa frequência mais baixa, que é a frequência do medo, do vitimismo, pessoas que reclamam muito, elas não vão se sentir bem naquele ambiente. Então, essa pessoa às vezes até de pedir para sair, ou acontece alguma situação que vai fazer com que essa pessoa não esteja mais naquele ambiente. Maravilhoso, dicas especialíssimas da Nívia aí para os ambientes empresariais, para a gente ficar observando. Obrigada, Nívia, obrigada por ajudar daqui para frente agora tantas empresas a entenderem um pouquinho mais
das suas relações, né, e de como prosperar. Sim. Nívia, não tenho como te agradecer, né, por trazer uma mensagem com tanta luz, com tanta sabedoria, com tanta leveza, não só para as pessoas que estão em casa, mas também aqui para o Mentes que Inspiram, né? A gente também tem esse mesmo propósito de levar leveza, levar luz à vida das pessoas. As tuas palavras só nos engrandeceram ainda mais. Obrigada pelo teu propósito de vida. É uma honra poder estar tão mais pertinho, não só de ti como pessoa, mas também da Acoma Cristais, e saber que nós teremos uma parceria muito fluida aí para o ano de 2026. E nós te desejamos, assim, do fundo do coração, que tu tenhas um ano novo iluminado, abençoado, né? Cheio de prosperidade e com certeza, assim, de um começo maravilhoso, assim como você que está em casa, que nos acompanha, que nos assiste. Este é o nosso programa especial de Ano Novo. A gente está muito feliz com a tua companhia, com a tua parceria e queremos renovar esses votos para 2026, que estejamos juntos, com muita paz, muita sabedoria, muita leveza, muita energia positiva para a gente iniciar esse ano de 2026 cheio de propósito e de acontecimentos positivos na nossa vida. Então a gente vai ficando por aqui. Te deixamos com um grande abraço. Até o próximo programa e até 2026. Tchau, tchau.